Bom dia, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos para a nossa lição 7, tá? O tema da nossa lição é Daniel, um exemplo de fidelidade. Vamos fazer uma oração? Vamos lá. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado a Deus por esse dia, Pai. Obrigado a Deus porque o Senhor nos guardou nessa semana, ó Deus. Venho te pedir por cada criança, cada pai, cada mãe, cada família de nossa igreja, ó Deus. Continue guardando cada um deles, ó Pai, livrando-nos de todo mal. Venho te pedir por essa lição, que essa lição entre em nossos corações, que nós aprendamos, ó Deus, com mais um exemplo de fidelidade, ó Deus, com mais um exemplo de um servo teu, ó Deus, da Bíblia, ó Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nos proteja de todo mal, perdoe nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Então, a nossa lição, nós vamos aprender sobre Daniel. Nossa lição está baseada em Daniel 6, de 1 a 28. Nosso versículo é: o rei disse a Daniel, o teu Deus a quem serves continuamente te livrará. Daniel 6, 16b. Então nós vamos aprender sobre a história de Daniel. Daniel foi levado, ainda jovem, como prisioneiro de Judá. Daniel morava em Judá e ele foi levado ainda jovem como prisioneiro lá para a terra da Babilônia. Ele e seus amigos. Ele iria trabalhar em uma terra de inimigos e foi educado de acordo com o serviço que prestaria ao rei. Quando ele e seus amigos chegaram à Babilônia, o chefe deles mudou seus nomes. Daniel passou a se chamar Beltesazar, Ananias passou a se chamar Sadraque, Misael passou a se chamar Mesaque e Azarias Abednego. Então Daniel foi levado da sua casa para trabalhar lá no palácio do rei na Babilônia. Imagine você ser levado da sua casa, longe do seu pai, da sua mãe, para trabalhar num lugar, numa cidade onde todos eles eram seus inimigos e você tinha que fazer o que eles mandavam, tinha que comer a comida que eles comiam. Imagine só, Daniel poderia ter ficado triste, mas Daniel não ficou triste. Daniel confiou em Deus, porque sabia que Deus tinha um plano para ele, né? Eles deveriam servir no palácio por 3 anos antes de ser apresentado ao rei, e por isso deveriam ser bem alimentados. Então, eles tinham que servir no palácio como empregados por 3 anos, para depois serem apresentados ao rei, e eles tinham que ser bem alimentados. Mas Daniel não queria comer da comida que o palácio servia, pois era uma comida, não era uma comida saudável. E nem beber do vinho que eles ofereciam. Então Daniel falou para o chefe deles que eles não queriam comer aquela comida e pediu para eles mandarem legumes e água todos os dias. E o chefe não queria muito fazer isso, mas acabou fazendo. E mandou só legumes e água para Daniel e para seus amigos. Depois de 10 dias comendo só legumes e bebendo água, o chefe deles foi visitar Daniel e seus amigos e viu que Daniel e os amigos dele estavam bem mais fortes e bem mais saudáveis que os outros jovens que comeram a comida do palácio. E não é interessante? Então Daniel comeu só legumes e água e eles ficaram bem mais fortes que o pessoal que comia a comida do palácio. Daniel ganhou a simpatia e confiança do rei Nabucodonosor por ter explicado um sonho que havia tido. Então Daniel ganhou a simpatia e a confiança do rei Nabucodonosor. Só que, um tempo depois, outra pessoa virou rei da Babilônia. Essa pessoa chamava Dário, então foi substituído por o rei Dário. Dário também conheceu a Daniel e confiou nele também. Daniel e mais alguns homens foram escolhidos pelo rei Dário para serem supervisores e governadores, mas Daniel sempre se destacava entre eles. Por que será que Daniel se destacava? Porque ele confiava em Deus. Tudo que ele fosse fazer, ele entregava em oração para Deus. Os outros supervisores e governadores ficaram com ciúmes de Daniel e ficaram olhando Daniel e procuraram coisas erradas que Daniel fazia. Mas Daniel não fazia nada de errado, porque Daniel era fiel a Deus e obedecia ao rei. Então, os outros governadores e supervisores criaram uma lei. Essa lei, nenhuma outra pessoa deveria adorar a outros deuses, somente ao rei. E foram falar para o rei essa lei. E o rei gostou dessa lei e aprovou. Só que aquelas pessoas que adorassem outros deuses seriam levados à cova dos leões.
Só que Daniel, ele não adorava o rei, ele adorava ao nosso Deus. Mas Daniel poderia ter ficado com medo. Ah, e agora? O que eu vou fazer? Mas não, Daniel não ficou com medo. Daniel continuou orando todos os dias. Ele orava 3 vezes ao dia. Ele continuou orando. E esses supervisores e governadores viram isso e foram correndo falar para o rei: Rei, Daniel não está cumprindo a sua lei. Daniel está adorando outro Deus, ele não está adorando a ti. E o rei gostava muito de Daniel. Só que o rei tinha que cumprir a lei. A lei dele não poderia ser revogada nem para o amigo dele, para a pessoa que ele confiasse. Então, o rei mandou chamar Daniel. Aí chamou Daniel e falou para Daniel: o teu Deus a quem serves continuamente te livrará. E mandou jogar Daniel na cova dos leões. E Daniel foi jogado na cova dos leões. Daniel poderia ter gritado: não me joguem, mas Daniel foi para a cova dos leões confiando em quem? Em Deus. Daniel em todo momento confiava em Deus. O rei passou a noite, o rei nem conseguiu dormir, pensando que Daniel ia morrer e torcendo na verdade para Daniel ficar vivo, né? E no outro dia o rei foi correndo até a cova dos leões e com uma voz triste chamou Daniel. Mas ele não imaginava que Daniel responderia o chamado dele. E Daniel, quando saiu da cova dos leões, falou para o rei, falou: rei, Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões e para que não me machucassem. E Daniel saiu da cova dos leões sem um arranhão. Nenhum dos leões arranharam ele, nem morderam ele, porque o anjo fechou a boca dos leões. Então Daniel passou uma noite toda na cova dos leões e foi salvo por Deus. E depois disso, depois que o rei viu que Daniel estava vivo, o rei começou a confiar em Deus e fez um decreto para que todos adorassem ao Deus verdadeiro, que era o Deus de Daniel. E aquelas pessoas que queriam prejudicar Daniel foram jogados na cova dos leões. E você acha que os leões não comeram eles? Eles mal tinham chegado até a cova e os leões já pegaram eles. Tá vendo? Nós temos que confiar em Deus. Por causa da fidelidade de Daniel, o nome de Deus foi exaltado e reverenciado. Então, Daniel, ele foi fiel a Deus em todos os momentos. Daniel poderia ter desistido de Deus quando foi tirado da casa dele. Daniel poderia ter desistido de Deus quando tinha que comer os alimentos lá do palácio, quando foi jogado na cova. Mas não, Daniel confiou em Deus em todos os momentos, porque ele tinha certeza que Deus estava com ele. Nós também temos que ter essa certeza. Deus está conosco sempre, nós temos que ser fiel a Ele. Nós temos que ler a sua palavra, falar com Ele em oração e confiar em Deus, que Deus vai nos livrar de todas as dificuldades, como livrou a Daniel, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da história. A nossa atividade de hoje precisa desembaralhar as palavras para poder descobrir o que acontecia com aqueles que não obedecessem à lei do rei Dário, né? Então a gente tem que desvendar essas palavras, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da história e até a próxima aula. Deus abençoe.